pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de metodologia científica, meus caros! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento aos estudos de várias coisas que a gente já viu de uma forma mais separadinha, mais detalhada, para integrar tudo isso com uma grande pergunta. Thalia, e se eu quiser fazer a minha pesquisa, começar o meu projeto, o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Como que eu faço para definir o meu objeto de estudo, para definir a minha temática, aquilo que eu quero pesquisar, aquilo que eu quero descobrir? Então, a gente vai relacionar tudo isso com aqueles que nós chamamos de elementos de pesquisa, seja os temas, os objetivos, as hipóteses, o problema, todos esses nomes a gente já viu, né, de uma forma separada, de uma forma isolada, mas é claro que agora a gente vai ver qual é o início para se começar, então, uma pesquisa científica, para que vocês possam, inclusive, descobrir coisas sobre os mais variados assuntos. Então, a gente sempre vai partir desse método empírico de observação. Então, como a gente faz para ver isso? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. Pois bem, o início de tudo. Então, a preparação de um trabalho de pesquisa é justamente aquela etapa que vai ser antes da gente começar a escrever sobre um tema. Muitas das vezes, muitos estudantes acreditam que estudar sobre uma determinada área é somente escrever sobre ela. Mas está muito além, se entender quais são os processos, inclusive para a gente se poder conceber a ciência, né? A pesquisa científica, obter resultados, comparar com outros autores, descobrir coisas novas. Então, começa desse processo. Então, não é só descrever ou, né, anotar sobre outros trabalhos, o que outras pessoas estão fazendo, o que acabam falando sobre o seu tema de pesquisa, né? Seria a ideia de uma revisão bibliográfica, mas, na verdade, a gente precisa decidir o que de fato vai ser feito na minha pesquisa. E quando eu defino o que eu vou fazer, a gente consegue até revisar e entender o que outras pessoas estão fazendo de uma forma mais completa e mais correta, porque agora você sabe de fato o que você vai fazer. Você já encontrou qual que é a sua temática que você vai trabalhar. Então, alguns caminhos precisam ser seguidos e eu vou falar de alguns deles agora, tudo junto e misturado, para que a gente possa começar. Então, o início, ele está junto, né, de algumas etapas, né, de alguns elementos centrais, né, que seria a parte de definição do tema, do problema de pesquisa, da hipótese norteadora do seu estudo e, claro, né, para responder tudo isso, com base em tudo isso, a gente consegue gerar os objetivos da nossa pesquisa. Então, está muito interligado, porque dessa forma nós conseguimos entender, olha, eu vou falar sobre isso, eu compreendi qual é o que eu preciso, né, o que eu pretendo com a minha pesquisa, o que a minha pesquisa vai responder, e aí eu consigo entender quais são as metas que eu preciso para responder a minha pesquisa também. Então, tudo aqui junto e misturado. Então, existem coisas que eu acredito que são verdadeiras e eu vou descobrir se aquilo é verdadeiro ou não. E sempre uma pesquisa vai ter esses elementos centrais, como a gente pode definir, né, como elementos da pesquisa, como tema, problema, hipótese, objetivos. E é claro, existem vários outros elementos, mas esses são os elementos centrais que a gente está falando quando no processo de definição da nossa pesquisa. Então, com base nisso aqui, a gente consegue trabalhar outros elementos norteadores, né? Inclusive os elementos de um trabalho científico, e tudo parte, claro, dessa parte inicial, né? Então, assim, nossa, e agora? Sim, a gente tem respostas. Então, vamos começar. Primeiro, o tema de pesquisa, como nós já estudamos, né? Então, é aquele assunto que vai ser o objeto do nosso estudo, né? Então, essa temática principal. E esse tema, como a gente já viu também, é diferente de título, são duas coisas totalmente diferentes. E uma coisa interessante que a gente pode pensar é que o tema ele pode ser especializado, partindo de uma grande área de conhecimento em sub-áreas cada vez mais específicas, tá? Então, por exemplo, dentro da computação, inclusive, existe uma classificação que a gente pode seguir, como a classificação do CNPq para as áreas de conhecimento. Então, a gente tem uma área, né, a grande área de conhecimento de informática seria ciência da computação. E dentro dela, a gente vai especializando em sub-áreas específicas até chegar no tema que a gente estuda. Um exemplo aqui, então, a gente tem a grande área de conhecimento ciência da computação, depois, inteligência artificial, depois vai descendo, né? Métodos de busca, vai descendo. Busca heurística, algoritmo A, seja A, B, C, D, enfim, poderia ser um algoritmo genético, ou, enfim, algum algoritmo que se relacionasse dentro da busca heurística, né? Então, a gente vai entrando, né? E aí a gente vai acabar descobrindo qual é a nossa sub-área. E é bom entender isso aqui, pensando em especificar, porque fica mais fácil para entender qual é o seu tema.
O meu tema é ciência da computação, é muito amplo, né? Então, você conseguir dizer de uma forma mais específica é melhor. Mas é claro que aquilo é diferente de título. Mas fica aí a dica para vocês. Já o problema, que também é um passo muito importante, então, eu tenho um tema, mas aquele tema, a gente precisa estar isso automaticamente ligado com um problema de pesquisa. Porque algo só vai ser pesquisado se você tiver um problema ou uma dúvida que precisa ser esclarecida. Alguma coisa que te inquieta, alguma coisa que te incomoda, que te chama atenção, que você precisa responder, certo? Isso pode ser no contexto da sua comunidade, no contexto da sua escola, no contexto de onde você estiver, você pode ter perguntas que precisam ser respondidas. Então, o problema é algo que está te inquietando e ele deve ser escrito de uma forma clara e argumentativa para que todos possam entender qual é a questão a ser pesquisada. Mas, Thalia, não tem exemplos desses tais temas e problemas de pesquisa para que fique mais fácil? Então, já vamos começar falando deles. Então, eu tenho aqui 2 exemplos para vocês, como, tema 1 é escola e família, uma aproximação necessária. Já o problema e sempre na forma de uma pergunta, né, que a gente quer responder, norteadora. As atividades envolvidas pela escola estimulam a presença da família no ambiente escolar? Então, eles estão com esse problema. Eles querem saber. Outro exemplo, tema sobre orientação vocacional. O problema as informações sobre a escolha da profissão recebidas durante o ensino médio conferem segurança aos estudantes para a escolha do curso? Então, percebe que é uma inquietação, algo que você quer saber, que você quer descobrir. Então, essa é a diferença de tema e de problema de pesquisa. Mas, é claro que eu falei para vocês de outras 2 coisas, que são as hipóteses e os objetivos. Começando pela primeira, as hipóteses são respostas, no fim das contas, que você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, vão pensar sobre o seu problema que você está investigando. Então, você sempre tem que ser bem crítico, reflexivo, para você pensar uma hipótese, tá? Tipo assim, eu não posso pensar ao acaso. Então, existem, como se fossem possíveis respostas provisórias que vão ser testadas, comprovadas, validadas, né? Não adianta ser somente as vozes da sua cabeça. E você precisa pensar nessas hipóteses para que você possa validar se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, é uma sentença afirmativa que vai responder, né, em relação àqueles fenômenos, mas a gente precisa validar tudo isso. Agora, lembra do exemplo que a gente viu de escola e família lá? Qual seria uma hipótese, por exemplo, lá, né? A gente tem um problema. As atividades desenvolvidas pela escola estimulam a presença da família no ambiente escolar? E a hipótese das pessoas que estão investigando as reuniões para entrega de notas trazem mais os pais para o convívio da escola do que outros tipos de atividades. Mas eu posso dizer isso aqui? É uma percepção? Eu posso falar que isso é totalmente verdade? Somente depois que eu realizar a minha pesquisa. Outro exemplo da orientação vocacional, a hipótese seria: é maior a certeza em relação à escolha do curso universitário entre os estudantes que receberam informações sobre profissão no ensino médio em relação àqueles que não tiveram. Então, há uma hipótese aqui, né, nesse caso aqui, que há diferença, tá, entre você ter recebido uma orientação e não receber uma orientação, e a sua pesquisa ela vai vir para provar se há diferença ou não mesmo, né, se é de verdade ou não. Então, a gente vai testar essa hipótese, tá bom? E os objetivos? Então, é uma pretensão do que você vai realizar a pesquisa. Geralmente, a palavra é para quê? O que você pretende? Então, sempre eles são expressos com verbos no infinitivo. Então, verificar, validar, propor, sempre nesse sentido, tá? E vai falar qual que é o propósito ao se desenvolver aquela pesquisa. E são essenciais para se direcionar. Porque quando a gente define o objetivo, é de fato aquilo que precisa ser respondido lá no final. Se o seu objetivo é tal coisa, então no final você tem que responder aquele objetivo. Então tem que mostrar que sua pesquisa foi direcionada, que você não fugiu do tema. Então ele é uma forma de te nortear para que você siga naquele caminho. Então é importante não usar coisas vagas, porque no fim das contas, se você quer que aquilo seja verificado, se o seu objetivo foi atendido, então você vai realmente mostrar aquilo de forma clara. E é por isso, como nós já estudamos, também tem vídeo aqui que fala sobre os objetivos gerais, os objetivos específicos, onde, por exemplo, os objetivos específicos são as metas específicas para que você possa, inclusive, atingir o seu objetivo geral. Então, é importante pensar nesse contexto. Exemplo. Então, temos aqui daquele caso, né? Então, vamos lá. Objetivo geral. Avaliar as ações da unidade escolar para aproximação com a família. E quais são os objetivos específicos? Identificar os eventos ou atividades envolvidos na unidade escolar durante todo o ano letivo, caracterizar essas atividades quanto a seus objetivos, cronograma, público-alvo, divulgação, e relatar o perfil da família dos estudantes e descrever a recepção das famílias no ambiente escolar.
Nesse caso, há 4 objetivos específicos que vão ajudar a se avaliar essas ações da unidade escolar, que é o nosso objetivo geral. Então, é muito interessante pensar sobre esses elementos que trabalham super juntos para que a gente possa, de fato, falar: e agora, como eu começo o meu estudo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e entendam e busquem exercitar isso na mente de vocês. Qual é o tema que eu gostaria de saber, que me incomoda, que me inquieta? E na área de informática, o que vocês querem descobrir? Conta pra mim. Então, até a próxima aula. Tchauzinho!